Capítulo 8. Nessa noite, Harriet dormiu em Hartfield. Nas últimas semanas, passava mais da metade do tempo ali e, aos poucos, conseguiu ter um quarto especialmente para ela. E Emma julgou melhor, sob todos os aspectos, mais seguro e mais bondoso, mantê-la com eles o maior tempo possível nesse momento. No dia seguinte, Harriet tinha de ir à casa da Sra. Goddard por 1 ou 2 horas, mas foi então combinado que retornaria a Hartfield para uma visita regular de alguns dias. Enquanto ela estava fora, o Sr. Knightley veio visitá-los e sentou-se por algum tempo com o Sr. Woodhouse e Emma, até que o Sr. Woodhouse, que havia previamente decidido fazer uma caminhada, foi persuadido pela filha a não adiá-la e foi induzido pelos pedidos de ambos a deixar o Sr. Knightley para esse fim. Embora contra os escrúpulos de sua própria polidez, o Sr. Knightley não era dado nenhuma cerimônia como amigo. Oferecia, com suas respostas curtas e decididas, um divertido contraste às prolongadas desculpas e às gentis hesitações do outro. Bem, creio, se me desculpar, Sr. Knightley, se não me considerar que esteja fazendo algo muito rude, que vou aceitar o conselho de Emma e sair por 1/4 de hora. Como é um dia ensolarado, acho que é melhor fazer minhas 3 voltas enquanto posso. Eu o trato sem cerimônia, Sr. Knightley. Nós, os inválidos, achamos que somos pessoas privilegiadas. Meu caro senhor, não me trate como um estranho. Deixe uma excelente substituta, minha filha. Emma ficará feliz em entretê-lo, e por isso acho que vou pedir-lhe desculpas e dar minhas 3 voltas, minha caminhada de inverno. Não poderia fazer coisa melhor, senhor. Eu pediria o prazer de sua companhia, Sr. Knightley, mas sou vagaroso no caminhar e meu passo seria aborrecido para o senhor. E além disso, terá outra longa caminhada pela frente até Downton Abbey. Obrigado, senhor. Obrigado. Estou indo logo em seguida e acho que quanto antes o senhor for, melhor será. Vou apanhar seu casaco e abrir a porta do jardim para o senhor. O Sr. Woodhouse finalmente saiu, mas o Sr. Knightley, em vez de sair imediatamente, sentou-se de novo, parecendo inclinado a conversar mais. Começou falando de Harriet e o fez espontaneamente de maneira muito mais elogiosa do que Emma jamais ouvira antes. Não pretendo comparar a beleza dela com a sua, disse ele, mas é uma criatura bonita e estou inclinado a pensar muito bem do temperamento dela. Seu caráter depende das companhias, mas em boas mãos se tornará uma mulher de valor. Fico feliz que pense assim, e as boas mãos, espero, não lhe faltarão. Ora, disse ele, você está ansioso por um cumprimento, assim vou lhe dizer que aprimorou. Você é coroa de suas risadinhas de menina de escola. Ela realmente lhe deve isso. Obrigada. Na verdade, me sentiria mortificada se não acreditasse ter sido útil, mas não é todo mundo que expressa seus elogios quando deveria. O senhor mesmo não faz isso com frequência. Você está esperando novamente? Como disse esta manhã, a qualquer momento. Ela já demorou muito mais do que pretendia. Algo aconteceu para atrasá-la. Talvez algumas visitas. Mexericos de Highbury, enfadonhos, patifes. Talvez Harriet não considere todo mundo enfadonho como você. Emma sabia que isso era pura verdade, para contradizê-lo, e por isso nada disse. Ele então, com um sorriso, acrescentou, não pretendo determinar a hora ou lugar, mas devo lhe dizer que tenho boas razões para acreditar que sua pequena amiga logo vai ouvir algo vantajoso para ela. Verdade? Como assim? De que espécie? De uma espécie muito séria, asseguro-lhe. Ainda sorrindo. Muito séria. Só posso imaginar uma coisa. Quem se apaixonou por ela? Quem lhe confidenciou isso? Eu estava mais que esperançosa que o Sr. Elton havia deixado escapar alguma situação. O Sr. Knightley era uma espécie de amigo e conselheiro de todos, e ela sabia que o Sr. Elton o admirava. Tenho razões para pensar, disse ele, que Harriet Smith logo vai receber uma proposta de casamento, e da parte de alguém irrepreensível, o Sr. Robert Martin. A visita dela a Abbey Mill neste verão parece ter dado seus frutos. Ele está loucamente apaixonado e quer casar-se com ela. É muito amável da parte dele, disse Emma, mas ele tem certeza de que Harriet quer se casar com ele? Bem, então pretendo-lhe fazer uma proposta. Está melhor assim? Ele veio até Abbey 2 noites atrás, com o propósito de me consultar sobre isso. Ele sabe que tenho grande consideração por ele e por toda a sua família, e creio que me considera um de seus melhores amigos. Veio perguntar-me se achava imprudente da parte dele casar-se tão cedo, se eu a considerava jovem demais. Em resumo, se eu aprovava sua escolha, uma vez que tinha alguma apreensão, talvez por ela ser considerada, especialmente depois que você fez tanto por ela, de um nível social superior ao dele. Fiquei bastante contente com tudo que ele disse. Nunca vi ninguém com melhor bom senso que o Robert Martin. Sempre fala com propriedade, aberto, franco e muito ajuizado. Contou-me tudo, suas condições e seus planos, e que todos propõem a fazer na eventualidade de se casar. É um excelente jovem, bom como filho e irmão. Não hesitei em aconselhá-lo a casar-se. Ele me provou que tem recursos para tanto, e em tal caso fiquei convencido de que não poderia fazer nada melhor. Elogiei a bela moça também, e no geral ele foi embora muito feliz. Se nunca havia apreciado minha opinião antes, deve ter passado a considerar-me muito
a partir desse momento, e ouso dizer, deixou a casa pensando que eu era o melhor amigo e conselheiro que já tivera. Isso aconteceu na noite anterior à última. Agora, como podemos razoavelmente supor, ele não deve ter deixado passar muito tempo antes de falar com a moça. E como parece que não tenha falado ontem, não é provável que possa estar hoje na casa da senhora Goddard, e ela pode ter sido retida por algum visitante, sem achá-lo de modo algum um enfadonho patife. Por favor, Sr. Knightley, disse Emma, que estivera sorrindo para si mesma durante a maior parte dessa fala. Como sabe que o Sr. Martin não falou com ela ontem? Certamente, replicou ele, surpreso, que não o sei, mas pode-se deduzir. Ela não esteve aqui o dia inteiro com você? Pois é, disse ela, vou lhe contar algo em retribuição a que me contou. Ele realmente falou ontem, isto é, ele escreveu e foi recusado. Foi necessário repetir isso antes que ele pudesse acreditar, e o Sr. Knightley, todo vermelho de surpresa e desprezer, levantou-se e com grande indignação disse: então ela é mais simplória ainda do que acreditava. O que essa tola está pensando? Ou, com certeza, exclamou Emma, é sempre incompreensível para um homem que uma mulher possa recusar uma proposta de casamento. O homem sempre imagina que a mulher deve estar pronta a aceitar o primeiro que a peça em casamento. Bobagem, o homem não imagina algo desse tipo. Mas qual é o significado disso? Harriet Smith recusar Robert Martin. Loucura, se for verdade, mas espero que você esteja enganada. Eu vi a resposta dela. Nada podia estar mais claro. Você viu a resposta dela, você escreveu a resposta também. Emma, isso é obra sua. Você a persuadiu a recusá-lo. E se eu tivesse feito, o que, no entanto, estou longe de admitir, não acho que teria agido errado. O Sr. Martin é um jovem muito respeitável, mas não posso admitir que esteja no nível de Harriet, e estou até um tanto surpresa, na verdade, que ele tenha se aventurado a lhe escrever. Pelo que me contou, parece que ele tinha alguns escrúpulos. É uma pena que os tenha perdido. Não está no nível de Harriet, exclamou o Sr. Knightley em voz alta e acaloradamente, e com uma aspereza mais calma, acrescentou, poucos momentos depois, não, na verdade não é do mesmo nível dela, pois é superior a ela, em bom senso e em situação. Emma, sua extremada paixão por essa menina deixa cega. Quais são as aspirações de Harriet Smith, tanto por nascimento, natureza ou educação, para mediar qualquer ligação de nível mais elevado que Robert Martin? Ela é filha natural de alguém que ninguém conhece, provavelmente sem recursos para se estabelecer e certamente sem relações sociais respeitáveis. É conhecida somente como pensionista de uma escola comum. É uma moça sem sensibilidade e sem maior conhecimento. Não lhe ensinaram nada de útil e é muito jovem, muito simplória para ele ter aprendido alguma coisa por si mesma. Em sua idade, não tem nenhuma experiência e com a sua reduzida capacidade, não é muito provável que algum dia encontre alguém que lhe dê valor. Ela é bonita, ela é jovial, e isso é tudo. Minha única dúvida em aconselhar o casamento foi em relação a ele, por ela estar abaixo do que ele merece, e a relação não resultaria boa. Percebi que, quanto à fortuna, com toda a probabilidade que ele pode crescer muito mais, e que, como companheiro sensato e marido prestativo, sairia muito bem, mas não se pode raciocinar dessa maneira com um homem apaixonado, e queria acreditar que ela não poderia prejudicá-lo por ter esse tipo de disposição que, em boas mãos, como as dele, poderia facilmente ser corrigida e mudar para melhor. Percebi que a vantagem do casamento estaria totalmente do lado dela, e não tive a menor dúvida. Nem a tenho agora, de que haveria um comentário geral sobre a imensa sorte dela. Tinha certeza até mesmo da satisfação que você teria. Passou imediatamente por minha cabeça que você não haveria de lamentar que sua amiga deixasse Highbury, uma vez que haveria tão bem casada. Lembro que dizia para mim mesmo, até mesmo Emma, com toda essa predileção por Harriet, vai achar muito bom este casamento. Não posso deixar de me surpreender que o senhor conheça tão pouco Emma para dizer uma coisa dessas. O que? Achar que um fazendeiro, e com todo esse bom senso e todo esse seu mérito, o Sr. Martin não é nada mais que isso, possa ser um bom marido para minha amiga íntima. Não lamentar vê-la deixar Highbury para casar-se com um homem que eu nunca admitira entre minhas próprias relações. Admira-me que possa achar possível que eu tenha tais sentimentos. Asseguro-lhe que os meus são bem diferentes. Devo pensar que suas colocações não estão de modo algum corretas. Não está sendo justo com as aspirações de Harriet. Eles poderiam ser considerados muito diferentes pelos outros, assim como por mim mesma. O Sr. Martin pode ser o mais rico dos dois, mas é sem dúvida algum inferior a ela em posição
posição na sociedade. A esfera em que ela se move está muito acima da dele. Isso seria uma degradação. Uma degradação para uma moça ilegítima e ignorante casar-se com um cavalheiro fazendeiro, respeitável e inteligente. Quanto às circunstâncias do nascimento dela, embora um sentido legal possa ser chamada ninguém, isso não se sustenta no senso comum. Ela não deve pagar pelos erros dos outros, a ponto de ser mantida abaixo do nível daqueles com quem cresceu. Dificilmente pode haver dúvida de que o pai dela é um cavaleiro, e um cavaleiro de fortuna. A pensão dela é bem alta, nada foi medido para seu aprimoramento e conforto. Que ela seja uma filha de um cavaleiro, indubitável. Para mim, que esteja associada a filha de cavaleiros, ninguém, receio, pode negar, ela é superior ao Sr. Robert Martin. Seja quem forem os pais dela, disse o Sr. Knightley, seja quem for que tenha se encarregado dela, não parece que tenha tido alguma preocupação em introduzi-la no que você chamaria de boa sociedade. Depois de receber uma educação indiferente, foi deixada nas mãos da Sra. Goddard para arranjar-se como pudesse para mover-se. Em resumo, no círculo da Sra. Goddard, para ter a amizade da Sra. Goddard. Seus amigos, evidentemente, achavam que isso era bastante bom para ela, e era bastante bom. Ela própria não desejava nada melhor, até que você decidiu torná-la sua amiga. Quanto a ela, nunca se desgostara de sua posição, nem ambicionava algo além disso. Estava tão feliz quanto possível com os Martin durante o verão. Não tinha nenhum senso de superioridade, então. Se agora o tem, deve-o a você. Você não tem sido amiga de Harriet Smith, Emma. Robert Martin jamais teria ido tão longe se não estivesse persuadido de que era correspondido. Eu o conheço bem. Ele tem por demais senso de realidade para dirigir-se a uma mulher ao acaso de sua própria paixão. E quanto à presunção, é o homem mais distante dessa atitude que conheço. Acredite, ele foi encorajado. Era mais conveniente para Emma não replicar diretamente essas afirmações. Preferiu retomar sua própria linha de raciocínio. O senhor é um grande amigo do Sr. Martin, mas, como disse antes, está sendo injusto com Harriet. As aspirações de Harriet de casar-se bem não são tão desprezíveis como as faz parecer. Não é uma menina esperta, mas tem melhor senso do que o senhor pode ter conhecido. E não merece que falem dela de uma maneira tão desdenhosa. Deixando de lado esse ponto, contudo, e supondo que ela seja, como a descreve, apenas bonita e afável, devo dizer-lhe que, no grau em que ela possui essas qualidades, não são recomendações triviais para todos em geral, pois ela é, de fato, uma linda moça e assim deve ser considerada por 99 pessoas em 100. E como parece que os homens são muito mais filosóficos na questão de beleza do que em geral se supõe, até que se apaixonem por mentes bem esclarecidas em vez de rostos bonitos, uma moça tão graciosa como Harriet tem certeza de ser admirada e pretendida e de ter o poder de escolher entre muitos. Consequentemente, um chamativo por ser bonita. Sua afabilidade também não é um atrativo desprezível, incluindo, como realmente inclui nela, verdadeira e total docilidade de temperamento e maneiras, uma opinião muito humilde de si mesma e uma grande disposição para agradar aos outros. Estou muito enganado se o seu sexo em geral não achar tal beleza e tal temperamento os mais elevados atrativos que uma mulher pode possuir. Palavra de honra, Emma. Ouvi-la abusar do arrosado que desenvolve é quase suficiente para me levar a pensar assim também. É melhor não ter sagacidade do que empregá-la tão mal como você faz. Com certeza, exclamou ela brincando. Eu sei que esse é o sentimento de todos os homens. Sei que uma moça como Harriet é exatamente o que todo homem aprecia, o que enfeitiça de vez seus sentidos e satisfaz seu julgamento. Oh, Harriet, pode selecionar e escolher. Se o senhor mesmo pretende um dia se casar, ela será uma mulher ideal, e será que ela, aos 17 anos, apenas ingressando na vida, apenas começando a ser conhecida, deve ser questionada porque não aceita a primeira oferta de casamento que recebe? Não, por favor, permita que ela tenha tempo para cuidar de si. Sempre achei essa intimidade de vocês uma tolice, disse então o Sr. Knightley, embora tenha guardado meus pensamentos comigo, mas agora percebo que vai ser muito prejudicial para Harriet. Você vai insuflá-la com essas ideias de sua própria beleza e que é prendada de modo que, em pouco tempo, ninguém a seu alcance será suficientemente bom para ela. A verdade, operando numa cabeça fraca, produz todo tipo de dano. Nada mais fácil para uma jovem dama do que elevar suas expectativas alto demais. A senhorita Harriet Smith pode não receber propostas de casamento tão rápido assim, embora seja uma moça muito bonita. Homem de bom senso, não importa o que você possa dizer, não querem esposas tolas. Homens de família não estariam muito interessados em relacionar-se com uma moça de origem tão obscura. E os homens mais prudentes teriam medo da inconveniência e da desgraça em que poderiam estar envolvidos quando se revelasse o mistério da paternidade.
Deixa casar-se com Robert Martin, estará segura, será respeitável e feliz para sempre. Mas se a encorajar a esperar por um casamento grandioso e ensiná-la a ficar satisfeita somente com um homem de importância e de grande fortuna, ela pode acabar como pensionista da Sra. Goddard pelo resto de sua vida. Ou, pelo menos, pois Harriet Smith é uma moça que um dia vai se casar com um ou outro, até que fique desesperada e contente em casar-se com o filho do velho professor de caligrafia. Nós pensamos de forma tão diferente sobre esse ponto, Sr. Knightley, que não faz sentido discutirmos mais. Só vamos ficar mais zangados um com o outro. Mas quanto à minha permissão para que ela se case com Robert Martin, é impossível. Ela o recusou, e de maneira tão decidida que acho que, se deve impedir uma segunda tentativa, ela deve aguentar as consequências de tê-lo recusado, sejam quais forem. Quando a recusa em si, não pretendo dizer que talvez não tenha influenciado um pouco, mas asseguro-lhe que havia muito pouco a fazer para mim, ou para qualquer outro. A aparência dispõe tanto contra ele, e suas maneiras são tão desajeitadas que, se algum dia ela esteve disposta a aceitá-lo, agora não está. Posso imaginar que, antes de ter visto alguém superior, ela até pudesse tolerá-lo. Era o irmão de suas amigas e fez de tudo para agradá-la. E, enfim, não tendo visto ninguém melhor, o que deve ter sido de grande ajuda para ele, enquanto esteve em Abermill, não poderia achá-lo desagradável, mas agora o caso é diferente. Ela sabe o que são cavalheiros, e ninguém, a não ser um cavalheiro em educação e maneiras, tem alguma chance com Harriet. Bobagem, total bobagem, como jamais se disse, exclamou o Sr. Knightley. Os modos de Robert Martin têm sensatez, sinceridade e o bom humor para recomendá-lo, e seu espírito possui mais verdadeira nobreza do que Harriet Smith haveria de compreender. Emma não respondeu e tentou parecer alegremente despreocupada, mas estava se sentindo realmente desconfortável e desejando até mesmo que ele fosse embora. Ela não se arrependeu do que havia feito, ainda se achava melhor juiz, nesse ponto, do direito da mulher e de seu refinamento do que ele, mas ainda tinha uma espécie de habitual respeito pelo julgamento dele em geral, o que deixou desgostosa vê-lo opor-se tão veementemente. E era muito desagradável vê-lo sentado à sua frente em tal estado de irritação. Passaram-se alguns minutos, nesse incômodo silêncio, com uma única tentativa da parte de Emma de falar sobre o tempo, mas não teve resposta. Ele estava pensando. O resultado de seus pensamentos apareceu enfim nessas palavras. Robert Martin não perdeu grande coisa. Se ele puder pensar assim agora, espero que não leve muito tempo para perceber. Suas perspectivas em favor de Harriet, só você mesma as conhece. Mas como você não faz segredo de seu gosto por fazer casamentos, é fácil supor que perspectivas, planos e projetos você tem. E como seu amigo, vou lhe insinuar apenas que, se é o Sr. Elton, seu possível pretendente, acho que todo o trabalho será em vão. Emma riu e desmentiu. Ele continuou. Acredite, Elton não vai aceitar. Elton é um homem muito bom e respeitável, pároco de Highbury, mas de modo algum propenso a fazer um casamento imprudente. Sabe o valor de uma boa renda, como todo mundo. Elton pode falar de um modo sentimental, mas sabe agir racionalmente. Ele está tão bem inteirado de suas próprias pretensões quanto você pode estar com as de Harriet. Sabe que é um jovem muito bonito e os mais bem recebido, onde quer que vá, por seu modo geral de falar em momentos informais, quando somente homens se fazem presentes. Estou convencido de que ele não pretende desperdiçar sua própria vida. Eu ouvi falar com grande animação sobre uma numerosa família de jovens damas, amigas íntimas das irmãs dele, que possuem 20.000 libras de renda cada uma. Estou muito grata ao senhor, disse Emma, rindo novamente. Se eu tivesse pensado no casamento do Sr. Elton com Harriet, teria sido muita bondade sua abrir meus olhos, mas no momento só quero manter Harriet comigo. Na verdade, desisti de fazer casamentos. Espero nunca mais repetir os que promovi em Hurdles. Vou deixá-los de lado enquanto me sinto bem assim. Um bom dia para você, disse ele, levantando-se e saindo abruptamente. Estava profundamente irritado. Sentia pela decepção do jovem. Estava mortificado por ter sido responsável de encorajá-lo pelo apoio que lhe havia dado e a participação que Emma tivera no caso. Como estava persuadido, o incomodava de modo excessivo. Emma também ficou num estado de irritação, mas havia mais confusão nas causas dela do que nas dele. Emma nem sempre se sentia absolutamente satisfeita consigo mesma, tão inteiramente convencida de que suas opiniões eram corretas e as dos adversários erradas, como no caso do Sr. Knightley. Ele saiu com mais completa aprovação de sua posição do que se dava com ela. Não estava, contudo, muito abatida, mas nada que um pouco de tempo e o retorno de Harriet não pudessem restaurar adequadamente. A longa demora de Harriet começava a deixá-la inquieta.
A possibilidade de o jovem ter ido à casa da senhora Goddard naquela manhã e de encontrar-se com Harriet e defender sua própria causa deixou-a com ideias alarmantes. O medo de tal fracasso, depois de tudo, transformou-se em proeminente inquietude, e quando Harriet apareceu, e muito bem disposta, e sem ter qualquer motivo a dar por sua longa ausência, sentiu uma satisfação que a reconciliou consigo mesma e a convenceu de que, não importando o que o Sr. Knightley pensasse ou dissesse, a amizade de uma mulher e os sentimentos de uma mulher não pudessem justificar. Ele havia assustado um pouco com relação ao Sr. Elton, mas quando considerou que o Sr. Knightley não teria observado como ela o havia, nem com interesse, nem ela devia admiti-lo para si mesma, apesar das pretensões do Sr. Knightley, com a habilidade de um observador numa questão dessas, como ela própria, quando considerou que ele havia falado precipitadamente e com irritação, ela se sentiu capaz de acreditar que ele havia dito rancorosamente o que pensava ser verdade, em vez de se declarar que nada sabia sobre o assunto. Certamente poderia ter ouvido o Sr. Elton falar com mais liberdade do que ela jamais tinha ouvido, e o Sr. Elton não podia ser de uma disposição imprudente e irresponsável em questões de dinheiro. Deveria ser naturalmente mais atento do que o contrário nessas questões. Mas então, o Sr. Knightley não levou em devida, considerando a influência de uma grande paixão pode ter na guerra contra todos os motivos de interesse. O Sr. Knightley não percebeu essa paixão e, seguramente, não pensou em seus efeitos. Mas ela a viu por demais arraigada para duvidar que a mesma haveria de superar qualquer hesitação de uma razoável prudência pudesse, em princípio, sugerir, e ela estava certa de que o Sr. Elton não tinha mais que uma razoável e conveniente grau de prudência. A aparência e os modos alegres de Harriet acomodaram os dela. Ela retornou e não parou de pensar no Sr. Martin, mas parou de falar do Sr. Elton. A senhorita Nash lhe havia contado uma coisa, que Harriet repetiu de imediato com grande prazer. O Sr. Perry fora à casa da Sra. Goddard para atender uma criança doente, e a Sra. Nash o havia visto, e ele lhe contou que, quando voltava de Clayton Park, no dia anterior, havia encontrado o Sr. Elton, descobrindo, para sua grande surpresa, que o Sr. Elton estava, na verdade, a caminho de Londres, e não pretendia voltar, senão no dia seguinte, embora essa noite fosse reservada ao jogo de cartas, ao qual o Sr. Elton jamais havia voltado, e o Sr. Perry o havia recriminado por isso, e lhe disse como era deselegante, da parte dele, o melhor jogador, ausentar-se por própria conta, e tentou de todos os modos persuadi-lo a adiar a viagem por um dia, mas não conseguiu. O Sr. Elton estava determinado a seguir viagem. E, de fato, disse de modo muito reservado que estava indo resolver um negócio que não poderia ser adiado por nenhum motivo deste mundo, e falou alguma coisa a respeito de um encargo realmente invejável e de ser o portador de algo excessivamente precioso. O Sr. Perry não conseguiu entendê-lo muito bem, mas tinha toda a certeza de que havia uma dama no caso, e foi isso que lhe contou. E o Sr. Elton só o olhou muito decidido e sorrindo, e partiu cavalgando com grande disposição. A senhorita Nash lhe havia contado tudo isso e falou muito mais ainda sobre o Sr. Elton e disse, olhando de modo muito significativo para ela, que não pretendia entender que negócio poderia ser, mas só sabia que qualquer mulher que o Sr. Elton preferisse achava que essa seria a mulher mais feliz do mundo, pois era fora de dúvida que não havia ninguém que se comparasse ao Sr. Elton em beleza e amabilidade. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!